Bom dia, meus amores. Trazendo aqui um esclarecimento sobre uma questão que me colocaram e que pode auxiliar na tua caminhada ou na caminhada de alguém que tu conheces. Vamos falar sobre a saúde e doenças. Então, porquê que as doenças elas surgem? Porquê que há falta de saúde? Porquê que há saúde em uns e não há em outros? Porquê que as doenças elas vão e voltam? Então, primeiramente, a gente tem que compreender que Deus é como se fosse um grande poeta, né? Não é Ele que inspira os artistas. Então, a vida é como se fosse uma grande metáfora. Depois, é entender também, começar a instituir que nada está separado. Né? Aqui na terceira dimensão, quarta dimensão, né? Dependendo da consciência em cada um está, quinta dimensão da consciência, nós aprendemos muito a desconectar as coisas, a separar as coisas, né? É como se alguma coisa acontece-me ou alguma coisa veio para mim e eu não tenho nada a ver com aquilo foi algo que chegaram e colocaram no meu colo, né? Então, as leis universais dizem que não, né? Dizem que tudo é vibração e que conforme a gente vibra, nós atraímos. Então, bora lá desconstruir um pouco. Outra coisa é compreender que todo esse sistema encarnacional, né, ele fala de uma coisa que é a fractalização, ou seja, a informação, ela repete-se. É como, sabem aquela planta que é a suculenta, né? Ela tem ali, é uma pétala que repetida várias vezes, né, dá aquela visão de uma planta, mas são várias pétalas unidas. Então, tudo no universo funciona assim. Tudo é um aglomerado de várias coisas que parece que é uma coisa. Então, quando nós estamos a falar, por exemplo, do teu corpo, este primeiro corpo é considerado, né, chamado, dentro das teorias espirituais, de soma. Então, ele é a soma de todos os outros corpos. Em alguns ensinamentos, aqui no plano terrestre, presume-se que existam pelo menos, né, 32 corpos. Mas vamos falar aqui de alguns mais próximos, né, ou pelo menos que nos façam mais sentido. Então, tu tens este corpo físico, que é a parte da matéria, né? Então, existe a matéria e existe o campo sutil, o campo, como por exemplo os teus pensamentos são uma energia sutil, como o vento é uma energia sutil. Sutil de que, lá está, não é palpável, mas sente-se, tem impacto, não é porque não se vê que não tem impacto. Então, tu tens o teu corpo físico, tu tens o teu corpo mental, tu tens o teu corpo emocional, tu tens o teu corpo espiritual. Tu tens um corpo que é o chamado causal, tu tens o corpo que é o átmico, tu tens o corpo que é o búdico. Né? Então, isso representa aqui este corpo, né? Ele é a soma de todos esses corpos que tu tens. E o que é que são esses corpos? São informações. O que é que tem lá dentro? Sentimentos. Né? Foi coisas que tu interpretaste, vivências, têm lá vibrações. E conforme cada um deles vibra, interfere com o outro. Então, nós estamos a falar de que uma coisa, de alguma forma, está conectada com a outra, que está conectada com a outra, que está conectada com a outra. E o que é que acontece? Dentro, tu vais experienciando as coisas e dentro desse teu lado sutil, né? Os teus corpos, porque tu és uma alma, tens alguma coisa que anima este corpo. Dentro desse campo sutil, tu vais conectando com algumas coisas da tua vida ou coisas que às vezes tu até já trazes de outras vidas. E aí tu puseste assim, na gaveta, pau, na gaveta. Porque tu não filtras aqueles sentimentos, não curas aqueles pontos de vistas, né? Aquela vibração, não ressignificas, não transmutas, né? Então aquilo vai ficando dentro da gaveta.
E aí tu até te esqueces daquilo, ou vives como se tivesse esquecido, só que aquela vibração está ali a pulsar, né? Como um monstro que está a crescer. E chega a uma dada altura, quando aquilo começa a saturar tanto, isso sai para fora. Porquê? Para que tu possas, até aí Deus é misericordioso, né? A criação é misericordiosa. Para que tu possas perceber, né? Para que tu possas perceber que aquilo está ali, porque se não se tornar visível, tu não vais entender que aquilo está ali. E entras num processo de autodestruição. Então aí a doença sai. Qualquer doença, ok? Qualquer doença. Se ficaste gripado, se tens uma amigdalite, se tens uma infecção urinária, se estás com diarreia, se estás com prisão de ventre, se tudo no teu corpo, lá está. É sair dessa coisa da desconexão de que o meu corpo é que funciona assim. Não, o teu corpo está a falar contigo. O corpo fala connosco. Então fala sobre nós. Essa energia, assim, há uma lei no universo que diz assim como é dentro é fora, assim como é em cima é em baixo. E há a lei da ressonância, que nos diz que, lá está, se apresenta fora, se apresenta em ti, significa que no teu interno, aquela energia, alguma coisa está a processar assim. Para que tu tenhas para que tudo isto funcione assim dessa maneira, o ponto de conexão também entre o campo sutil e esses corpos e esta matéria, são os tais chakras que tu conheces, que são os centros energéticos, né? Já ouviste falar, alinhar os chakras, né? Só que alinhar os chakras não é, primeiro, não se alinha aos chakras uma vez, é um trabalho, porque são várias dimensões, tudo existe em várias dimensões e há várias coisas a serem feitas. Então existem esses chakras. O que é que são os chakras? São centros de energias, são vórtices, né, que fazem essa conexão entre a informação que está lá e a informação que vem para cá também, né? Então, nesse caso, cada chakra, né, que tu normalmente vês com uma bolinha, outra bolinha, né, naqueles bonecos, que depois vem uma bolinha assim, 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 e normalmente mostram 7 chakras, mas existem muito mais chakras do que esses 7 chakras. Mas isso é conversa para outras, se entretanto vocês sentirem que sim, que agrega. Então, cada chakra, ele está responsável por uma área do corpo, por órgãos, por vísceras, por tecidos, ok? Assim como ele traz ali e sustenta algumas emoções, alguma área da nossa vida, né? Então imagina que nós temos, vamos falar por exemplo, olha o chakra da garganta, não é? Chakra da garganta, ele fala da nossa expressão, né? Da nossa criatividade, da permissão que nós temos para estar no mundo, né? Então, ele fala também de estar na vida com prazer. Ele fala também da vergonha, da potência, porque ele está diretamente conectado com este chakra svadhisthana que nós falamos, né, que é o que é conhecido como chakra sexual. Está muito além da sexualidade, é um chakra que é no campo da manifestação da criatividade, né? É incrível, mas para isso tens que trabalhar os vários níveis que existem dentro do teu sistema de vergonha, de impotência, né? De não permissão. Então, todas essas coisas, né? Elas, por exemplo, imagina este chakra bloqueando, o que pode acontecer? Podes ter muitas, ou bloqueado, ter muitas amigdalites, por exemplo. Eu era uma criança que sempre tive muitas amigdalites, até uma dada altura, que deixou de acontecer e quando comecei realmente a trabalhar a trabalhar com a espiritualidade, ali nunca mais tive, né? Tudo o que é daqui, traqueia, tudo o que é daqui, esófago, tudo o que é daqui, ele pode começar a bloquear tudo, a cavidade bucal, questões aqui, né? E ele está muito conectado, este Vishuddha, com a Anahata, que é o chakra do coração, e também com o Ajna, porque eles estão aqui muito próximos.
Então o que é que começa a acontecer? Este bloqueia, né? E acaba por interferir, começa a bloquear este, que é o da alegria, de estar na vida em amor, né? De ter esse amor por nós próprios e pelos outros, entre outras coisas mais, da compaixão, do perdão. E depois eles começam todos a interferir, tá? A interferir na forma como eles têm que funcionar. E como tu não tens clareza sobre isso, né? Isso vai se manifestar fora. Só que o que é que acontece? Dentro dos sistemas tanto de saúde, né? Principalmente na alopatia, já na medicina tradicional chinesa já têm uma outra visão, conectam muito essa parte emocional e espiritual também, mas, quer dizer, algumas pessoas, porque alguns nem tanto, né? Mas está lá nos ensinamentos. Mas na alopatia aprenderam o quê? A curar sintomas, certo? E há uma... Já quando eu, para quem não sabe, eu trabalhei 25 anos na área da farmácia, eu percebia que havia uma grande desresponsabilização diante até da forma como se cura, né? Porque tem que se curar a trazer consciência, ok? Porque a alopatia hoje em dia ficou como uma coisa de tratar sintomas. Então tu vais ao médico, tu enfardas-te com doces, não é? Comes mal, não te responsabilizas, desenvolves diabetes, por exemplo, estou a dar um exemplo, desenvolves diabetes, mas aí dão-te um medicamento para diabetes. Ponto. Tu tomas 7 cafés por dia, ou 5 cafés por dia, tu, com licença, é estressado, comes mal e tal, não lidas bem com as tuas emoções, tens atenção a pico e o que é que se faz? Dá-te um antihipertensor. Vai lá, continua a beber os teus 7 cafés por dia. Então, as pessoas, né? Nós precisamos de aprendizado, nós precisamos de reconectar com a verdade, nós precisamos de nos responsabilizar, nós precisamos de compreender que as coisas não nos caem no colo, que nada nos cai no colo, que sim, tudo é consequência desse campo vibratório. Então, logicamente, né, uma das coisas que às vezes acontecia, eu estou-me a lembrar aqui de uma pessoa que ele às 10 da manhã já estava com a tensão elevadíssima, cheirava imenso a tabaco daquele género, e eu não estou a julgar, tá? Mas é assim, naquela manhã, aquele horário da manhã já devia ter, vê-se que é aquelas pessoas que fumam um atrás do outro, e já tinha bebido não sei quantos cafés. Claro que atenção, né? A mínima a 10. Já não me lembro da máxima. E depois quando eu disse, então mas você, a fazer aquelas perguntas de despiste, então mas já bebeu café hoje? Bebe muito café? Eu já bebi 5. Eu, né? E então as pessoas estão muito... E quando eu li, ela disse, mas tem a ver. Porque a gente tem que compreender que nem todas as pessoas, né? Possam ter o conhecimento ou possam compreender que elas é que têm que ser moderadas ou não, mas tem que se trazer isso, tem que se trazer essa clareza. Então, aqui é perceber que tudo está conectado com o teu corpo, as tuas emoções, os teus sentimentos, a tua mente, o teu espiritual está conectado com esse corpo, porque senão não fazia sentido, senão não era justo, não era equilíbrio, e Deus é equilíbrio, né? Porque assim, quer dizer, não tinhas noção de como resolver. Então, a doença ou o estado doentio, e é importante tu perceberes isso, a doença ou o estado doentio que tu precisas de compreender. Primeiro, quando a doença se manifesta, existe um estado doentio dentro de ti. Mas é só que tipo de energias é que pode falar de estados doentios, gente?
o excesso de controlo, o excesso de crítica, a pessoa não querer, por exemplo, lidar com a verdade, né? Pode afetar até os campos mentais. Pessoas que têm Alzheimer, por exemplo, elas não querem lidar com alguma coisa aqui da realidade, tanto é que elas migram muito em outras linhas temporais. Estou-me a lembrar aqui depois a forma como até a doença se manifesta em ti. Tinha um senhor que ele desenvolveu Parkinson, e Parkinson é uma patologia que normalmente as pessoas conhecem pelos tremores, né? Pelos tremores, mas no caso dele era o oposto. Ele tinha depois algumas crises em que ele ficava tão rijo, o corpo ficava tão rijo que ele tinha imensas dores. Mas porque ele tinha sido também uma pessoa muito severa na vida, muito, e dava para ver até pela filha dele, né, que foi mudando também ao longo do tempo, mas que ela inicialmente era uma pessoa muito severa, muito pouco, não há aquela troca leve. Então a gente vai compreendendo que a doença só espelha a pessoa. A doença só espelha a pessoa. E onde estou aqui a ver a chuva, tão linda. Por exemplo, outra coisa que vocês podem compreender, né, trazer para compreender isso, são as tais dores fantasmas. As dores fantasmas, né, que são aquelas pessoas que, por exemplo, são amputadas e depois elas continuam com a dor ali daquela perna, daquele braço, daquilo. O que acontece? É cortado no físico. Ok, cortaste no físico, só que aquela infecção, aquele estado doentio, aquela forma, aquele membro, ele existe, né, nesse campo sutil. Então a energia ali não foi tratada. Então não existe aqui, mas a pessoa sente, não é? Não sei se já ouviste falar, mas há muitas pessoas que têm as dores fantasmas, né? E eu lembro-me de uma senhora que eu gostava muito, é muito querida, e ela falar disso, que ela tinha sido amputada as duas pernas, e ela falava que à noite, principalmente, porque à noite, né, traz ali, intensifica muitas coisas, ela tinha muitas dores nas pernas que ela já não tinha. Porquê? Porque o estado doentio continuava ali. Por isso é que, lá está, uma das coisas que eu vou trabalhando também é a teriatria, né, que é trabalhar no éter, o campo, trabalhar a energia nesse éter, limpando, né? E às vezes uma ferida não sara, uma coisa não sara, porque lá naquele campo está carregado, né, de elementais, de miasmas, pode ser larvas astrais, pode ser uma série de outras coisas que possam estar ali a manifestar aquela doença. Então é muito importante esse equilíbrio, é muito importante curarmos-nos nesses campos, curarmos dores que nós até nem lembrávamos que estavam lá, e por isso é que às vezes lá está, a doença ela é tratada, o sintoma ele é tratado, porque é como se, já a medicina tradicional chinesa também fala disso, quando se manifesta isto aqui na matéria, que na alopatia chamam doença, é um sintoma. Então quer dizer que como se estivéssemos a tratar só sintomas. Então tem que ir lá no início, na raiz da coisa, para que se comece a tratar de raiz a causa, né? Porque aí tu tens, é o que acontece quando as pessoas tratam um cancro, tratam não sei o quê, e aquilo volta. E aquilo volta porque o sentimento está lá, a energia está lá, o bloqueio está lá, né? Aqueles chakras estão ali todos bloqueados e a pessoa não modifica. Porque uma das coisas que essas doenças principalmente mais intensas trazem é um pouco também essa transformação, né? É como se fosse uma purificação que vem para que a pessoa comece a valorizar outras coisas da vida, veja outras coisas, pessoas de outra forma, né? Perdoe,
Então há muitos processos a acontecer diante daquilo. E uns têm o aprendizado, outros não têm, né? Então todas as doenças, elas na verdade são sintomas de uma causa maior. AVCs, é tudo. Por exemplo, o AVC, o que é que ele normalmente faz? Ele depois põe a pessoa a caminhar mais devagar. Então, uma vez veio um mentor meu e disse-me assim: ela precisa ou ele precisa de aprender a caminhar mais devagar na vida, né? Então, e há algumas pessoas que reaprendem, há outras que não, porque a pessoa tem processos dentro de si, às vezes de muita exigência, muita cobrança, muita maldade, né? Muito ódio, muito ressentimento, e depois começa a ser uma energia muito fogo perversa dentro de si, da sua mente. E aí, né, a energia própria dela cria, tá? A energia dela cria. Então, eu decidi trazer-vos este vídeo com estas informações porque acredito que possa expandir, né? Porque ao longo da caminhada é isso que nos faz evoluir, é isso que nos faz compreender, porque são estados conscienciais. A nossa vibração também muda quando nós inserimos informação, quando nós nos responsabilizamos, quando nós compreendemos que aqui esta vida, este jogo tem regras e tu tens que aprender a caminhar de forma direita. Nem sequer é sobre fazeres um novo caminho, mudares de vida, é sobre tu caminhares, né, numa outra energia, numa outra frequência, e tu começaste a responsabilizar, né, pelas tuas criações, tá? Então, um beijo. Gratidão.